Carla Zambelli saiu do ano de 2022 imaginando que estava no luxo, mas na verdade está no lixo. Ela conseguiu ser ali a deputada bolsonarista mais votada de São Paulo, inclusive superando o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Messias Bolsonaro. Porém, depois de tudo que aconteceu ali na véspera do segundo turno e todos os atos posteriores ao resultado das eleições, tem levado a Carla Zambelli a uma cassação eminente, já que nem mesmo o próprio partido dela tem apoiado ela. Hoje, por exemplo, o Valdemar Costa Neto tem enxergado a Carla Zambelli como um problema. Ela teve, inclusive, a afronta de, em um dos eventos do PL depois da eleição, dizer o seguinte, que ela mereceria mais respeito, porque foi a deputada federal mais votada de São Paulo e que, diferente do Bolsonaro, ela venceu e ele perdeu. Bora falar um pouco mais sobre a Carla Zambelli aqui, porque o ministro Gilmar Mendes solicitou ali outra busca e apreensão na residência da Carla Zambelli para que ela entregasse armas que ela escondeu, e vocês vão ficar surpresos com quem foi que pediu essa busca e apreensão. Já adianto para vocês que alguém ligado à PGR, que sempre ou casualmente deu uma suposta passada de pano para tudo que o Bolsonaro, o clã Bolsonaro ou aliados do Bolsonaro tem feito desde que o mito assumiu a presidência nesse país. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro ou apoiador, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá aparecendo aí, você pode colaborar com qualquer quantia. Se tem alguém que saiu ali de 2022 do primeiro turno da eleição se sentindo ali um luxo e encerrou o ano como um lixo, foi a Carla Zambelli. Se envolveu em várias polêmicas depois do primeiro turno da eleição, atacou e ataca ainda o Estado Democrático de Direito, as urnas eletrônicas, teve as suas redes sociais tiradas do ar, bloqueadas, restritas ali por parte da justiça. Também teve ali esclarecido algumas informações falsas que ela levou à justiça, falsa comunicação de crime, denunciação caluniosa, onde ela perseguiu um homem preto na rua, um homem negro nas ruas de São Paulo, dizendo que ela tinha sido agredida, que ele tinha ameaçado ela, e as imagens mostram que é o oposto. Ela disse, inclusive, que foi empurrada pelo homem, que cuspiu na cara dela, e quando a gente teve acesso às imagens, isso é uma grande mentira. A gente viu, inclusive, que quando ela estava em viagem nos Estados Unidos, se solicitou ali, nos Estados Unidos e na Europa, na verdade, nos Estados Unidos solicitou-se esclarecimento, e quando ela estava na Europa, por exemplo, solicitou-se que ela entregasse as armas, e ela disse que não teria como entregar, porque estava em viagem, mas pediu que um representante legal entregasse, só que não entregou todas as armas. Percebendo toda a conduta belicosa da Carla Zambelli, a senhora Lindora Araújo, subprocuradora-geral da República, que passou pano, supostamente, eu tô usando o termo supostamente em respeito ao jargão jurídico, para um monte de situação envolvendo o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. O próprio Jair Messias Bolsonaro disse que o pedido de busca e apreensão se faria necessário porque a Carla Zambelli provavelmente tinha outras armas que não entregou, e a busca e apreensão provou isso, e que a sua conduta belicosa contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, e sim reconhecer o resultado das urnas eletrônicas, que deu a vitória ao presidente Lula, traria ali um perigo supostamente iminente pela própria conduta da deputada. O que teve-se de resultado com relação a isso? O ministro Gilmar Mendes foi lá, acatou o pedido da PGR, e é isso que a gente vai ler aqui agora, porque o próprio PL, que é o partido da Carla Zambelli, tem dito ali que se ela for passar por um processo de cassação, provavelmente ela será cassada. Porque o PL não fará muita coisa para tentar salvar ela, já que ela virou um problema para o partido na boca do próprio Valdemar Costa Neto. Olha o que disse aqui o Gilmar Mendes em relação a Carla Zambelli, o pedido que foi concedido por ele ali para que se fizesse a busca e apreensão. Gilmar Mendes viu risco à ordem pública e resistência de Zambelli a entregar armas, porque ela não cumpriu a decisão legal de que deveria entregar todas as suas armas. A PF apreendeu 3 armas da deputada Carla Zambelli. Na decisão, o ministro do STF citou que é estarrecedora a tentativa de resistência da deputada em entregar o armamento.
O ministro Gilmar Mendes, do Superior Tribunal Federal, afirmou que a posse e o manejo de armas pela deputada Carla Zambelli oferece grave risco para a ordem pública. Ao autorizar que a Polícia Federal apreendesse novas armas nesta terça-feira, dia 3 de dezembro, o ministro considerou estarrecedoras as informações que houve resistência da parlamentar em entregar o armamento. E aí abre aspas para o que teria dito o ministro. É ainda mais estarrecedora a informação, também contida no relatório policial, de que a investigada se recusou a entregar a pistola aos agentes policiais a pretexto de que não poderia transportá-la, já que a decisão judicial suspendeu a sua autorização para porte de arma de fogo, escreveu ele. Ou seja, ela disse que não pôde levar a arma para ser entregue porque ela tinha um porte de arma suspenso, só que ela tinha uma decisão judicial que determinava a sua entrega. Então ela não estava transportando para ir para um clube de tiro, supostamente ela não estava transportando para poder ameaçar ou perseguir ninguém na rua. Para o ministro, diante das dificuldades em cumprir a ordem, foi necessária uma medida mais gravosa. Abre aspas para o que teria dito de novo o ministro. Todavia, a renitência da investigada recomenda a adoção de providências mais contundentes, que sejam proporcionais à gravidade dos fatos narrados nos autos e também necessárias para coibir novas afrontas às autoridades do Supremo Tribunal Federal. A busca e apreensão foi atendida pelo STF, pela Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal cumpriu os 3 mandatos em endereço de Carla Zambelli. No fim de outubro, a gente já sabe, ela discutiu com um apoiador do presidente Lula e ela disse que foi perseguida por ele na rua, que ele cuspiu nela, que ele empurrou ela, e as imagens que vieram à tona mostraram que foi uma grande mentira. Então, além de tudo que ela fez, de estar portando a arma ali, infringindo a resolução do STF e do TSE naquela época, da eleição, que impedia, por exemplo, a utilização de armas na véspera do segundo turno das eleições, ela disse que descumpriu de forma consciente, ou seja, confessou o crime, descumprir de forma consciente, porque uma resolução não pode ser mais que uma lei. Eu sou a legisladora, que não entende de lei. Mas enfim, ela diz que ela é uma legisladora, ela cria as leis, mas não entende das leis. E aí o que é que está acontecendo agora? Ela mais uma vez entrou nos holofotes aí de forma negativa, inclusive do próprio partido, fez aquela conversinha trivial que a elite brasileira faz, que ele veio na minha casa, mas não vai nos morros, onde a gente sabe que tem armas e armas. Bom, a gente tá vendo que as armas que foram apreendidas na sua casa foram apreendidas porque você, como os bandidos que você tenta insinuar que vivem no morro, porque no morro não tem só bandidos, senhora Carla Zambelli. Mas assim como os supostos bandidos que você alega e que em tese estariam no morro, os bandidos não cumprem decisão judicial. A senhora também não cumpriu. Por isso que se solicitou mais uma vez a busca e apreensão. E aí a gente vê, por exemplo, a Janaína Pascoal na CNN Brasil dizer que não, é um absurdo ter tomado essa conduta. Poderia ter tentado conversar mais uma vez com a Carla. Porque apesar de eu discordar, eu ter tido divergências com a Carla, eu acho que o ministro exagerou. Exagerou? Quando você tem uma parlamentar eleita duvidando da democracia, do Estado Democrático de Direito, atacando as cortes superiores, deixando de cumprir decisão judicial, aí porque ela é uma parlamentar, você tem de ignorar tudo isso que está acontecendo, porque não deveria fazer isso, porque a Carla Zambelli é uma figura pública, uma parlamentar. É uma parlamentar que não cumpre as decisões judiciais. E a Constituição, senhora Janaína Pascoal, é bem clara. Todos são iguais diante da lei, todos, sem exceção. Algumas prerrogativas especiais que a Carla Zambelli tem por conta do cargo podem, inclusive, a complicar ainda mais, porque, segundo pessoas do próprio PL, estão de saco cheio da Carla Zambelli. O pessoal, inclusive, pediu aqui a cassação da Carla Zambelli, ainda em novembro, o pessoal pediu a cassação da Carla Zambelli, e segundo matéria publicada aqui no IG, matéria essa daqui pelo Daniel César, o PL está incomodado com um problema chamado Carla Zambelli. Inclusive, eles disseram que não farão muita força se ela for cassada. Olha o que está escrito aqui, ó. Um assessor da legenda do PL conversou com a coluna e contou que Zambelli incomodou muito os diretores do PL nas últimas semanas. Abre aspas. Ela queria o mesmo tratamento que o presidente. Contou isso.
porque todas as imposições feitas por Jair Bolsonaro ao partido foram atendidas, seja antes ou durante ou depois das eleições. E aqui outro trecho, ela reclama, um trecho mais embaixo aqui, que ela reclama, um assessor da Carla Zambelli disse que ela é a deputada federal mais votada do PL em São Paulo e ajudou a legenda a conseguir várias cadeiras e que Bolsonaro era o passado e a Zambelli era o futuro. E aí o que é que aconteceu em outro trecho aqui também da entrevista? Ela questionou, reclamou, né? Porque ela não estava recebendo um tratamento digno do partido. A Zambelli exigiu um tratamento igual ao de Bolsonaro e chegou a se comparar a ele, continuou essa pessoa que falou com a coluna. Uma das frases que inclusive a deputada teria dito e que irritou parte do Diretório Nacional do PL foi o seguinte: eu ganhei a eleição, ele perdeu. Vocês não entenderam errado, não. A Carla Zambelli falou: eu ganhei as eleições, ele perdeu, se referindo ao Bolsonaro. Então, o que é que está acontecendo dentro do partido? O Valdemar não está gostando da Carla Zambelli, inclusive está aqui bem clara a maneira como o Valdemar tem visto a Carla Zambelli supostamente dentro do partido. Ele não quer contato com a Carla Zambelli. Para ele, inclusive, a briga que se teve entre ela e o Bolsonaro, como a gente sabe naquele jantar que se desentenderam ali a Carla Zambelli e o Bolsonaro, e a perseguição dela ao jornalista, né, no meio da rua, na véspera do segundo turno da eleição, foi a gota d'água para, inclusive, ajudar na derrota do Bolsonaro. E a conversa que se tem de bastidores dentro do PL é que se tiver, por exemplo, um pedido de cassação da Zambelli, dificilmente ela vai se salvar. Olha aqui, ó. A coluna conversou com 5 deputados do PL de correntes distintas e ouviu a mesma resposta. Neste momento, se houver uma votação pela cassação de Zambelli, dificilmente ela se salvaria. Dentro da própria legenda, existe a intenção em se livrar do peso que ela se tornou. E se não consegue o apoio em massa do próprio partido, quem dirá dos outros? Ou seja, a Carla Zambelli está sozinha. Ela fica atacando o ministro Gilmar Mendes, fica atacando o ministro Alexandre de Moraes, né, que é o seu suposto algoz, e tá abandonada pelo partido, porque o Valdemar, nesse momento, tem um partido que tem a maior bancada no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Vai se importar com a Zambelli, que tá dando problema pra ele, que tá em busca de protagonismo pra tentar herdar pra si esse espólio bolsonarista, porque o Bolsonaro fugiu do Brasil para os Estados Unidos e deixou os bolsonaristas órfãos. E eles continuarão existindo mesmo sem o Bolsonaro. Isso é um fato. Então ela tá tentando trazer para si esse espólio, sem sucesso, mas tá tentando. Muita gente, inclusive, tem dito que o resultado das eleições no primeiro turno de São Paulo é a prova de que ela pode ter algum sucesso em tentar colher para si esse espólio. Eu discordo porque o que ela fez entre o primeiro e o segundo turno pode ter dissolvido parte desse espólio, já que os apoiadores mais radicais do Bolsonaro também enxergam a Zambelli como a responsável direta por provavelmente ter levado o Bolsonaro à derrota. É claro que eu acredito que o Bolsonaro perderia independente da Zambelli ou não, isso é um fato. Porque a gente teve toda a situação envolvendo a Polícia Rodoviária Federal aqui no Nordeste também, para impedir que nós nordestinos votássemos. Mas mesmo com a diferença de pouco mais de 2 milhões de votos, a gente conseguiu ir para as urnas e mostrar que a democracia venceu o ódio. Quanto a Zambelli, boa sorte na próxima carreira, porque se ela continuar atacando o Estado Democrático de Direito, porque a própria Lindora Araújo agora, subprocuradora, está questionando isso. Ela que sempre colocou ali uma venda e sempre disse que não. Não se tem ataque à democracia. Não se tem crime cometido pela internet. Não se tem crime de fake news. Sempre deu um jeitinho de tentar justificar as injustificáveis ações bolsonaristas. Agora mudou o governo, mudou a postura. As instituições estão funcionando como deveriam funcionar. Como bem lembrou Dino, onde as instituições, a polícia, os ministros não estão, por exemplo, em comunhão com o crime. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.